Jesus ressuscitou. Estamos felizes porque, na verdade, meus irmãos e irmãs, tudo que nós poderíamos fazer é, na verdade, muito pouco, ou isto é pouquíssimo, em detrimento de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor Jesus deu a vida por nós. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por nós, pecadores do jeito que somos, só Ele se animou a morrer. E o que me chama a atenção é que Jesus, Ele disse assim, olha, eu dou a vida pelos meus amigos. Olha que maravilha, nos considerou seus amigos. E um amigo, geralmente, via de regra, ele é um confidente, não é isso? É aquele que ouve as nossas lamentações, não é assim? Todo mundo tem algum amigo, talvez, né? É difícil alguém que não tem um amigo mais chegado. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então é possível que você tenha um amigo assim, ou uma amiga chegada, e que você compartilha suas lamentações, seus desejos, suas lamúrias e tudo mais, também as suas alegrias, é claro. Jesus disse que nós podemos ser seus amigos. Ele deu a vida pelos amigos, mas disse também que nós só podemos ser seus amigos se nós fizermos o que Ele mandar fazer, o que Ele nos manda fazer. Será, meus irmãos e irmãs, que nós temos feito o que Jesus nos manda fazer? Será que de fato nós temos feito aquilo que o Senhor nos ordenou? Bem, é muito difícil nós seguirmos na íntegra todos os mandamentos de Jesus. Quem dera pudéssemos fazer desta forma, mas nós sabemos que somos pecadores, e o nosso Deus também sabe que somos pecadores. Mas o fato de sermos pecadores não nos dá o direito de achar que Deus não está se importando com os nossos pecados. Pelo contrário, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e suplicar o seu perdão, para que de fato essa ressurreição de Jesus, ela seja eficaz para nós, dentro do nosso coração. Porque Jesus ressuscitou é um fato. Mas será que nós podemos realmente ter os benefícios dessa ressurreição? Será que você já parou para pensar nessa ressurreição como um recomeço de vida? Você se lembra de Lázaro? Lázaro, quando ele ressuscitou, ele teve um recomeço, uma nova vida. E a Bíblia diz que é necessário que eu e você também tenhamos uma nova vida. É necessário que nós nasçamos de novo. Jesus falou isso no seu diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um homem que conhecia as leis, conhecia tudo aquilo que envolvia a religião da época, mas faltava alguma coisa, e Jesus disse, é necessário nascer de novo. De imediato, Nicodemos não entendeu aquele negócio. Como assim? Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus disse, não é desse jeito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Isto é preciso um nascimento interior. É preciso um renascimento interior. E nós que aqui estamos, já passamos por esse renascimento. Já passamos por essa bênção do renascimento. Então é muito importante que eu e você saibamos que é necessário entender a ressurreição como um recomeço de vida. É isso que nós vamos compartilhar hoje. O texto de Lucas 24, 34, apenas a parte B. Mas eu vou ler o 34 todo, para a gente poder entender, tá bom? Diz assim, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha só, o Senhor ressuscitou e já apareceu. Então, é verdade, o Senhor ressuscitou. Vamos ler juntos agora? Os quais diziam, o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Observe, meus irmãos, que nesse momento desta fala, deste texto, Jesus já havia aparecido, sabe, numa situação onde aquelas mulheres primeiramente não viram seu corpo, falamos isso pela manhã, não é? Onde as mulheres chegaram lá e lá não estava o corpo de Jesus. E Jesus então já havia aparecido para algumas pessoas, quando agora ele aparece para Simão. Simão aqui, é claro, aquele que era o mais sanguíneo, né, dos apóstolos de Jesus. Você já ouviu falar dos temperamentos? Sanguíneo, melancólico, né, o fleumático, o colérico. Então, aqueles que têm um temperamento mais sanguíneo é aquela pessoa que não para, aquela pessoa que está agitada de um lado para o outro, e é aquela pessoa que tem uma resposta rápida às coisas que vêm contra ele. Não é à toa que uma vez ele cortou a orelha de um cidadão lá, não é? Só porque o cidadão estava afrontando Jesus. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que quando nós pensamos na ressurreição, precisamos pensar que de fato a ressurreição, ela traz para nós algumas coisas. A ressurreição de Jesus, ela precisa gerar em nós algumas expectativas boas, precisa gerar em nós algumas motivações no nosso coração. Muitas vezes não paramos para pensar nesta ressurreição. Às vezes passa o ano todo e você só vai pensar nisso quando você recebe o seu primeiro chocolate, né, na Páscoa, sabe? Passamos o ano todo, às vezes, sem pensar na ressurreição de Jesus. Passamos o ano todo sem pensar na morte vicária de Jesus. E às vezes deixamos para pensar nisso apenas quando a escola do seu filho manda lá um bilhetinho dizendo assim: olha, vai ter um ensaio para a Páscoa. E você ia mesmo, né? Está chegando a Páscoa, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas, meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus precisa estar presente na nossa vida o tempo inteiro. Não podemos realmente esquecer nem por um instante que esse Jesus, aquele que foi entregue lá nas mãos de Pilatos, nas mãos lá daqueles soldados, esse mesmo Jesus que foi achincalhado, que cuspiram nele, que transpassaram o seu fígado dilacerando-o com uma lança, esse mesmo Jesus, ele ressuscitou. E ele foi para junto do Pai. Então essas coisas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, todos os meses fazendo isso, o ideal é que fosse todo culto, mas nós celebramos e falamos o quê? Que nós estamos ali fazendo algo em memória, não é isso? Em memória de Cristo, mas relembrando o quê? O sacrifício de Jesus por nós, o sangue derramado, o corpo sacrificado. Relembramos isso e várias vezes fazemos isso no ano e mesmo assim muitos de nós teimam em não valorizar este sacrifício de Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, a ressurreição é tão importante. Observe que a ressurreição de Cristo, ela se deu num momento em que o povo estava choroso. Os apóstolos, aquele ambiente, aquele clima de choro, aquele clima de perda. Certamente você já deve ter passado pela perda de alguém que você amava. Então havia um clima de comoção social muito grande, generalizado. E aquelas pessoas estavam ali já preparadas para agora embalsamar o corpo de Jesus. Percebam que nem mesmo os apóstolos que conviveram com os milagres de Jesus, né, nem mesmo eles estavam acreditando naquilo que estava acontecendo, sabe? E eles estavam todos tristes, e a Bíblia narra que eles saíram espalhados, entristecidos, e depois se reuniram lá, num determinado local, para poder aguardar ali os acontecimentos que iriam suceder. Meus irmãos e irmãs, Jesus, ele não ficou preso naquele lugar, porque nem a morte podia conter o nosso Deus. Outros deuses por aí afora, entre aspas, estão lá no seu túmulo, estão lá nos seus jazigos, estão lá mortos, muitos deles
nem sequer tiveram vida um dia e são chamados de deuses. Mas nós que temos o Deus Todo-Poderoso, que servimos e amamos a esse Senhor, precisamos sim reconhecer que a ressurreição de Jesus, ela trouxe algumas coisas que nós precisamos observar também na nossa vida. Vamos ver algumas delas? A primeira coisa é que a ressurreição de Jesus nos trouxe entusiasmo para quem estava desanimado. Olha bem, aquele povo estavam desanimados, aquele povo estava ali, sabe, sem esperança. Jesus havia morrido, não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Apesar de terem ouvido falar, Jesus pregara para eles o tempo todo: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu padeça, olha, eu preciso passar por essas coisas, mas eu vou ressuscitar, mas eu vou ressurgir. Tudo isso Jesus tinha ensinado. Mas aquele povo, na hora que a coisa realmente aconteceu, eles ficaram muito desanimados. E agora? E agora? O Jesus que veio para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está morto. Algumas dessas palavras, inclusive, foram proferidas quando ele estava indo para o Gólgota, quando ele estava também lá na cruz. Se tu és o Cristo, então desce daí, ó. Pessoas escarneciam de Jesus. Mas, irmãos e irmãs, agora, a notícia da ressurreição traz agora um novo ânimo, traz um entusiasmo. Aquelas pessoas estavam desanimadas, aquelas pessoas estavam ali perplexas com os acontecimentos, e agora elas precisam de algo diferente, elas precisam de uma nova injeção de ânimo. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós também não estamos desanimados? Quantas vezes nós também não estamos desanimados com a igreja, nós estamos desanimados com os crentes, quantas vezes nós estamos desanimados com o próprio Deus? O Senhor não fez como eu esperava, o Senhor não agiu como eu gostaria que fosse, o Senhor não me deu a bênção que eu almejava, e às vezes nós também ficamos desanimados. Se você observar o texto de João, lá no capítulo 20, do verso 10 ao verso de número 18, você vai ver aí que voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um a uma cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Irmãos, essa notícia havia deixado aquele povo desanimado. A notícia da morte deixou desanimado. Eles viram Jesus morrer. A notícia agora de que o corpo dele não estava mais no túmulo desanimou mais ainda aquele povo. Até que enfim Jesus apareceu ressurreto para as primeiras pessoas. E aí quando Jesus aparece ressurreto, então essa ressurreição começa a dar de novo, trazer de novo entusiasmo para aquelas pessoas. Estavam desanimados? Estavam. E Jesus começa a reanimar o coração daquele povo. Sabe quantas vezes, irmãos, Jesus já reanimou o seu coração? Quantas vezes Jesus já precisou dar aí aquela injeção de ânimo no seu coração? Eu não sei quantos conhecem aqui um equipamento chamado desfibrilador. Pelo menos nos filmes você já deve ter visto, né? É aquele aparelho que usa para dar choque quando a pessoa tem uma parada cardíaca. Pois bem, eu trabalhava com esse equipamento, consertando esses equipamentos no Hospital Antônio Pedro, em Niterói. E era interessante que nós, quando consertávamos esse aparelho, ele usa um capacitor, talvez você não saiba o que é isso, dentro dele, que acumula 7.000 volts. É um capacitor quadrado, grande, um objeto que acumula, tipo fosse uma bateria, acumula 7.000 volts. E quando tínhamos que consertar, usávamos um equipamentozinho que descarregava aquele capacitor antes de nós tentarmos abrir aquela máquina e consertar a máquina. Mas nunca descarregava totalmente, nunca. Por vezes nós dávamos ali uma resvalada nos componentes e aquilo dava explosões de cortar, de partir ao meio uma chave de fenda, por exemplo. Não é? Quantas vezes a gente leva choque ali, levava choque naquele lugar de 1.000 volts, 800, quem sabe. Mas aquele aparelho, na verdade, ele serve para trazer de volta o coração, voltar a bater. Mas dá um choque desse em alguém que está vivo.
Aí o efeito é o contrário, ele vai morrer, sabe? Pastor, mas o que quer dizer com isso? Que muitas vezes nós estamos precisando de um choque, sabe? Precisamos de uma sacudidela do Senhor, estamos desanimados, estamos achando também que Jesus continua sem fazer nada. Estamos às vezes achando como Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor está atrasado só 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus nunca chegou atrasado na história da humanidade. O tempo do Senhor é perfeito, o caminho dele é perfeito, o tempo dele não é o nosso. Às vezes nós achamos que Deus tem que agir de acordo com o nosso relógio, com a nossa agenda. Senhor, está aqui a minha agenda, Senhor, faz para mim. Não, Deus não age, sabe, de acordo com a nossa agenda ou com os ponteiros do nosso relógio. O nosso Deus, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Ele vive no seu tempo, não no tempo nosso. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos, que conta o ponteiro do nosso relógio. Mas observe, meus irmãos, que quando algumas pessoas, elas tiveram ali o encontro com Jesus ressuscitado, ressurreto, elas então recobraram ânimo para continuar a caminhada. Algumas delas foram correndo dar notícia para os outros, que estavam ainda desanimados. E olha como uma notícia boa, ela vai contagiando os outros. Quando você recebe a notícia boa, e que você conta para os amigos, aquilo vai contagiando, não é verdade? Agora, quando você conta a notícia boa para aqueles que não querem o seu bem, aí gera inveja, né? Essa coisa toda ruim. Mas quando você conta para a família, para os amigos que querem o seu bem, aquele negócio vai contagiando, não é verdade? Mas as notícias ruins também contagiam. A notícia da morte contagiou. A notícia do desaparecimento do corpo de Jesus contagiou. Desanimou todo mundo. E agora? Ele não disse que ia ressuscitar, agora nem o corpo nós temos mais. O que fazer? Mas agora a notícia da ressurreição começa, sabe, se espalhar e começa a ganhar força, e as pessoas começam a voltar a ter ânimo para fazer as coisas que elas tinham que fazer. Mas a ressurreição de Jesus também trouxe uma outra coisa para aquele povo, que também pode trazer para nós. Além de trazer entusiasmo para quem estava desanimado, trouxe segurança para quem estava com medo. Meus irmãos, aqueles apóstolos e os discípulos, todos aqueles seguidores de Jesus, estavam agora com medo. Por que medo, pastor? Porque agora o Império Romano começou a perseguir aquele povo. Aqueles que eram chamados do caminho, aqueles que eram chamados discípulos de Jesus. Você lembra quando Pedro negou a Jesus? O que falaram com ele? Você é um deles, né? Começaram a perseguição. Já havia uma perseguição contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus de Nazaré, sabe? E agora, sem Jesus, aquele povo estava com medo, tanto que eles estavam presos dentro de uma casa, eles estavam todos lá fechados. E quando alguém foi lá bater a porta para poder dizer: olha, Jesus, ele ressuscitou, de imediato eles não creram. Está lá um pessoal falando lá que Jesus ressuscitou, mas vai lá ver, vai lá na porta. Eu fico imaginando, não sei como é que eram as casas antigamente, principalmente as portas, né? Mas se fosse hoje, talvez as portas teriam uma janelinha assim, né? Para poder olhar. Antigamente era assim, as portas das casas, né? Tinha uma janelinha que você abria assim, porque não existia campainha, não existia interfone, e aí você abria uma janelinha e olhava lá no portão para ver quem era. Pois bem, imagina, alguém bate a porta e agora alguém abre: Jesus, o corpo dele sumiu, ele deve ter ressuscitado. Aquele povo agora passou a recobrar a segurança. Jesus não estava mais fora de circulação. Jesus não estava mais visitando espíritos em prisão. Jesus agora havia ressuscitado e agora começa a aparecer para as pessoas, e isso, aqueles que estavam com medo agora começaram a cobrar ânimo, começaram a realmente entender que de novo o Senhor iria dar segurança para eles. Meus irmãos, é muito interessante pensarmos na segurança que Jesus traz para nós. Talvez muitos se sintam órfãos, né? Muitas vezes de Cristo. O Senhor me abandonou. O Senhor não está cuidando do meu problema. Deus não está se importando comigo. Mas a promessa dele é que estaria conosco
todos os dias. Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te desampararei. Sabe, o Senhor prometeu nos guardar, nos pôr em segurança. Você se lembra do Salmo 91? Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, lembre-se disso. Você só vai ter essa segurança se você estiver debaixo, dentro do esconderijo do Altíssimo. Isto é, se você estiver em obediência, em santidade, em busca constante ao Senhor, servindo, amando a Deus sobre todas as coisas, Deus promete nos dar segurança. Praga alguma chegará à tua tenda, não é isso que diz o salmista? Praga nenhuma chegará à tua tenda. A mortandade não vai te assolar, não vai chegar a você, mas é preciso que você realmente entenda que foi a ressurreição de Jesus que trouxe segurança para cada um de nós. Lá em João 20 ainda, versículo 19 a 21, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, olha o medo daquele povo, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo de quem? Dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, olha como é que era o medo daquele povo. Olha como a insegurança estava no coração daqueles discípulos, dos apóstolos de Jesus. Estavam lá, portas trancadas. Tem uma coisa muito interessante que acontece com o ser humano. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quantos aqui, adultos que têm os seus pais vivos ainda? Levanta a mão assim para me ver. Quantos adultos que têm os pais? Quando você vai para a casa do seu pai, da sua mãe e dorme lá, o que você sente? Segurança. É ou não é verdade? Segurança. Você vai para lá, você dorme melhor, você tem segurança, é um negócio diferente. É diferente. Quando você está na sua casa, mesmo casado, o homem, por exemplo, tem aquela responsabilidade, tem que proteger a minha família. A mulher, por sua vez, quando está com o esposo, vai se agarrar à questão da segurança que o marido teria que trazer para o lar. E é verdade. No mundo mau e atribulado que nós vivemos, é assim. Mas quando você vai e dorme lá uns dias na casa do pai e da mãe, o negócio é tão bom, parece que o sono é outro. O sono é diferente, porque a gente se sente protegido. Meus irmãos, Jesus, ele aparece naquela casa trancada. Ele aparece para eles e agora, de novo, aqueles discípulos que estavam amedrontados, aterrorizados, eles agora recobraram a segurança. Agora, opa, Jesus está de volta, não preciso temer mais nada, o Rei dos Reis voltou. Agora eu estou seguro novamente. Agora eu tenho força para continuar a caminhada. Meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus trouxe entusiasmo para aquele povo. Precisa trazer entusiasmo para nós também. O fato da ressurreição de Jesus ter acontecido e ser verdade tem que nos dar motivação para continuar esta caminhada cristã, até o dia da parousia, da segunda vinda dele para buscar a sua igreja. Também deve gerar em nós essa segurança. Eu posso pregar o evangelho. Você se lembra quando Jesus falou a grande comissão? Olha, vocês pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Agora, é claro que você não vai sair por aí pegando cobra, né? Para ver se vai morder ou não vai morder, se vai morrer ou não, porque você vai morrer, meu filho, sabe, não é isso que Jesus estava falando, se acontecer. Eu me lembro do pastor Ronaldo Lidório contando num dos congressos que eu fui, que envenenaram a caixa d'água deles na época lá, entre as tribos concombas lá na África, puseram veneno na caixa d'água, não fez mal para eles, porque Deus estava com eles. É desse jeito que Deus faz, é essa segurança que Jesus trouxe para nós. A Bíblia nos diz, e o Senhor Jesus confirma isso em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meus irmãos, a Bíblia diz que o medo produz tormento, não é isso? Então,
precisamos sentirmos seguros nos braços do Pai. Tem uma canção que fala isso, né? Seguro estou nos braços. Sabe, o Senhor nos dá esta segurança. Sinta segurança na sua vida também, porque é isso que Deus fez para cada um de nós. Mas a ressurreição de Jesus, além de nos trazer segurança, Ele também nos trouxe perdão para quem estava se sentindo culpado. Trouxe perdão. Tinha gente se sentindo culpado naquele momento? Ah, tinha. Tinha gente se sentindo culpado, sabe? E aí, esta ressurreição trouxe aquele alívio, olha, ufa, poxa vida, pensei que era a minha culpa, sabe? Mas agora não, agora esta ressurreição trouxe perdão também para nós hoje. É porque Ele vive, cantamos, que podemos crer no amanhã. Trouxe perdão, isto é, trouxe a retirada da culpa pelo nosso pecado. O Senhor não tirou o pecado de nós, não, mas retirou a culpa pelo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Observe o que diz aí o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos de números 6 e 7, que eu quero ler com você. 16, 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos, olha o restante agora, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que aqui, olha bem, irmãos, o anjo cita Pedro, vai lá e fala para, especificamente, os outros, mas também para Pedro, porque Pedro estava, sim, se sentindo culpado naquele momento, porque, se você se lembra bem, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, 3 vezes negou Jesus, e por 3 vezes a angústia tomou conta. E quando ele viu Jesus crucificado, então aquela angústia ficou mais forte. Mas diferente, por exemplo, de Judas, o Iscariotes, ele se arrependeu, mas ainda havia uma culpa a ser sanada do seu coração. Ele tinha arrependimento já, mas havia agora um tratamento necessário no coração de Pedro. E Jesus, depois que ressuscitou, foi lá e tratou e completou o discipulado de Pedro. Você se lembra? Jesus vai e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E fez isso 3 vezes. Você sabe por que Jesus fez 3 vezes, né? Por que ele perguntou 3 vezes? Porque foi 3 vezes que Pedro o havia negado, para ele poder cair em si. E quando realmente Pedro caiu em si, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali Pedro estava usando o verbo agapas-me. Sabe, tu sabes, Senhor, que eu amo de verdade. Não é outra coisa a não ser um amor sincero. Então, Pedro, agora você está pronto. Agora apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos e irmãs, é isso. Sabe, a ressurreição de Jesus é real e ela nos trouxe essa condição para o perdão. Nós éramos culpados, sim. Foram os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Cuidado para você não achar que os pecados estavam na cruz, não, era em Jesus. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Cuidado para não achar que Jesus se fez pecador, se fez pecado por nós. Nele estavam os nossos pecados. Naquele momento o Pai o abandonou porque precisava ser assim, sabe? Para que pudesse então ser pago ali a culpabilidade pelo nosso pecado. Meu irmão e minha irmã, saiba, receba do Senhor esse benefício. A ressurreição de Jesus trouxe para nós esse benefício do perdão para quem estava se sentindo culpado. Talvez você não se sinta culpado do que diz respeito à morte de Jesus, mas quem sabe não nos sentimos culpados de alguma situação que não tem mais volta. Ah, é aquele parente, aquela pessoa que morreu já e você não teve tempo de se reconciliar, e você não teve tempo de pedir perdão.
Meu irmão e minha irmã, não fique com culpa, porque a culpa corrói o coração da gente. A culpa corrói, sabe? E vai gerando remorso. Tanto que, se você observar o texto bíblico, quando fala de Judas Iscariotes, diz que ele não achou lugar no seu coração de arrependimento. Não achou lugar. Ele teve remorso, um remorso grande, tão tremendo, que ele perdeu a própria vida. Mas, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só aqueles que nós cometemos em relação a Deus, ou em relação àqueles que ainda estão vivos, mas também aqueles até mesmo que já morreram. O Senhor vai nos perdoar, vai nos purificar, diz a palavra, de toda iniquidade. Então não carregue culpa no seu coração, não importa aquilo que aconteceu, o que houve, por mais grave que tenha sido, liberte-se da culpa, porque a ressurreição de Jesus trouxe sim perdão para os culpados. Mas também nos trouxe uma outra coisa, nos trouxe também transformação para quem não cria mais. Muitos já não criam mais. Ele morreu. Muitos saíram cabisbaixos. Não tem mais jeito. Gente, vamos para casa, está tudo terminado, acabou, não tem mais jeito, sabe? Você vai lembrar que algumas vezes isso aconteceu com Jesus. Alguns milagres que Jesus realizou de cura, por exemplo, mandaram dizer para Jesus: olha, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já está morta. Lembra de Jairo? Não tem mais jeito. Repetindo então a questão de Lázaro: não tem mais jeito, Senhor. Sabe? Outros aconteceram a mesma coisa: não tem mais jeito não. Pode parar de clamar, Jesus não vai te ouvir. Falaram para o cego, ele não vai se importar. Sabe? Mas, meus irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar que nós fomos abençoados com a ressurreição de Jesus. Trouxe transformação para quem estava já sem fé, sem esperança, sabe? Trouxe essa transformação para nós. Se você observar aí, voltando lá para João agora, no capítulo 20 de João, quero ler com você esse texto também. Capítulo 20 de João. Lá o texto vai trazer uma informação também preciosa. Versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus. João capítulo 20, 24. Ora, Tomé, lembra dele? Um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: olha, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, olha só, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, de novo, veio Jesus, pôs-se no meio deles. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega aqui também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora, Jesus realiza uma transformação na vida deste homem. Qual foi a transformação que Deus realizou na sua vida? A ressurreição de Jesus transformou a sua vida? Eu creio que sim. Nós estamos aqui no meio de crentes. Mas é importante saber que essa transformação precisa nos impulsionar a pregar, nos impulsionar a amar a Deus, nos impulsionar a amar o próximo, nos impulsionar a viver para agradar ao Senhor em todas as coisas. A ressurreição de Jesus trouxe transformação para aquele incrédulo. E Jesus fala: não sejas incrédulo. E aí olha a resposta de Tomé, verso 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Olha só. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, é preciso que essa transformação seja real na nossa vida a cada dia. A cada dia nós precisamos passar por esta metamorfose. Não no que diz respeito à salvação, porque você já recebeu a salvação. Às vezes quando nós falamos assim: pastor, precisa de libertação. As pessoas acham que libertação é somente quando a pessoa está endemoniada. Mas não é isso.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos nossos pecados, das nossas mazelas, da incredulidade do coração. Então, a cada dia precisamos ser renovados pelo Senhor. E por último, meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus trouxe responsabilidade com o Evangelho. Capítulo 21, versículo 15 de João, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Observe, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus pede para ele apacentar, pastorear as suas ovelhas. Agora, Deus coloca responsabilidade naquele que viu a ressurreição. Deus agora coloca a responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós que um dia também cremos na ressurreição de Jesus. Agora, não dá mais para fazer vista grossa. Jesus ressuscitou e eu e você somos responsáveis por divulgar esta notícia ao mundo. Ah, pastor, mas todo mundo já sabe disso. Não, há muitos povos não alcançados. Há muitas pessoas, às vezes, do seu lado, que apesar de comemorar a Páscoa com ovos de chocolate todos os anos, ainda não reconheceram que Jesus, o Cristo, ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, para que um dia nós tivéssemos vida e vida com abundância. Meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus, então, nos responsabiliza com a pregação do Evangelho. O quanto você tem pregado do Evangelho? Nós estamos numa empreitada muito grande de pregação do Evangelho nas nossas células. É preciso pregar o Evangelho. Mas eu não estou na célula, continue pregando o Evangelho do mesmo jeito, não tem problema. O crente, uma vez que ele foi chamado por Deus, é preciso pregar o Evangelho. Não podemos negar a ressurreição, não podemos abrir mão dos privilégios que essa ressurreição trouxe, mas também da responsabilidade que essa ressurreição trouxe para cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. É preciso confessar com a nossa boca. É crer com o coração de verdade. É poder acreditar que o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta noite, eu quero deixar para você refletir e sair daqui pensando nesta noite sobre essas 5 coisas que a ressurreição de Jesus trouxe, não só para os apóstolos lá no passado, mas que também traz para nós hoje. Entusiasmo para quem está desanimado, segurança para quem está se sentindo amedrontado, com medo de alguma coisa, perdão para quem está se sentindo culpado de alguma coisa, transformação para aqueles que ainda não receberam a fé, que não creem em Jesus, e responsabilidade para aqueles que são filhos de Deus na pregação do Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que a ressurreição de Jesus seja uma realidade não só contada na Bíblia, mas que seja uma realidade no seu coração, na sua vida, para que você sinta a presença de Jesus, que após ressuscitar, após aparecer para esse grupo de pessoas, foi assunto aos céus, mas disse que eu e você seríamos testemunhas deles, tanto em Jerusalém, como Judeia, Galileia, Samaria e até aos confins da terra, que você e eu juntos possamos pregar o Evangelho, fazer realmente com que este sacrifício continue sendo real, para que esta ressurreição continue acontecendo no coração de outras pessoas, assim como aconteceu na sua vida e na minha vida. Deus te abençoe a viver desta forma em nome de Jesus. Amém?